Bora falar de futebol, bora falar da vitória do Santos por 1-0 sobre o Palmeiras. A equipe da Baixada Santista bateu o Alviverde da capital e quebrou uma invencibilidade longa, em 20 jogos sem perder do Palmeiras. A maior invencibilidade da era Abel Ferreira caiu na Vila Belmiro e, por consequência, caiu mais uma vez a invencibilidade também do time na partida de ida da final. História absolutamente similar às duas que ocorreram nas últimas duas edições de Campeonato Paulista. Bora lembrar que o Palmeiras só perdeu no Campeonato Paulista da temporada passada para o Água Santa na partida de ida da final, 2-1 na Arena Barueri, e só perdeu também na partida de ida da campanha vitoriosa de 2022 para o São Paulo no Morumbi por 3-1. Nas duas ocasiões, o Palmeiras foi ao Allianz Parque decidir o campeonato e reverteu, vencendo pelo mesmo placar 4-0. Será que isso vai acontecer de novo? Não dá para saber. O que dá para fazer agora é analisar de fato o que o clube, ou melhor, o que o time entregou nesse duelo na Vila Belmiro contra a equipe santista. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e também produzo análises e vídeos nas minhas redes sociais sobre o Verdão, sobre o clube do qual eu cubro. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber as notificações, clica no joinha, deixa o like, é muito importante para o trabalho, e ao final do vídeo deixa um comentário que também é muito importante. Combinado? Bora lá. Para começar, primeira coisa, e pode ser chover no molhado, mas eu vou dissecar isso, tá? Jogo muito ruim do Palmeiras. Jogo muito ruim do Palmeiras. Muito ruim mesmo. Estou falando individualmente, estou falando coletivamente, estou falando em termos físicos, estou falando em termos táticos. Se o duelo contra a Ponte Preta nas quartas de final foi um duelo em que tudo no Palmeiras funcionou, taticamente, tecnicamente, fisicamente, individualmente, coletivamente, tá aí um jogo em que praticamente tudo não funcionou e foi justamente contra o Santos, numa derrota que foi 1-0. E aí muita gente pode falar, nossa, Fragoso, mas aí você está sendo muito catastrófico. Perder para o Santos por 1-0 na Vila vai falar que tudo foi horrível. Não estou falando do placar, não estou analisando o resultado. Já já eu falo sobre o resultado, mas sobre a performance. É muito importante ter em mente que nada funcionou em termos criativos, por exemplo. Vamos lá, futebol é muito psicológico, né? E a gente está falando de um Palmeiras que, em decisões, costuma se impor. A gente está falando de um time que tem, dos 30 jogadores do elenco profissional, 21 já campeões paulistas com a camisa do Palmeiras. O Santos tem um jogador campeão paulista. Então, a gente está falando nesse momento de um elenco cascudo. Mesmo os jovens já conseguiram conquistar taças. Nisso, a cabeça pode ajudar a gerar motivação, a gerar confiança, e o adversário, que hoje é uma equipe de Série B, no caso do Santos, enfrentando um adversário que se impõe, com a casca que tem, com os títulos que tem, poderia naturalmente sentir um pouco mais do jogo. E tudo isso poderia realmente acontecer por um detalhe muito óbvio no começo da partida. O gol que o Flaco Lopes perde. E ele perde com menos de 5 minutos de bola rolando, ou seja, tudo poderia mudar se a bola entra. Ah, Fragoso, mas o se não existe no futebol. Sim, tudo poderia mudar. Agora vamos trabalhar sem o se? A perda do gol do Flaco, ela é só parte da atuação ruim que o Flaco teve ao longo do jogo. E olha só como eu vou puxar várias coisas do Flaco para trás. A atuação foi apagada do Flaco. Ele não conseguiu reter bolas na frente, ele não conseguiu finalizar na chance que teve, mas ele foi mais apagado do que nos outros jogos, também porque aqueles que costumam acioná-lo, entregar assistências, passes, fazê-lo participar mais do jogo, também foram muito mal. Então veja só a cascata. Quando a gente vai falar do Marcos Rocha, por exemplo, Marcos Rocha foi mal defensivamente, foi ultrapassado em várias ocasiões, inclusive no gol do Santos,
E ofensivamente, o Marcos Rocha chegou a pisar na bola, chegou a fazer ultrapassagem quando não era para ultrapassar, chegou a abandonar espaço quando não tinha que abandonar. Então, foi uma partida muito ruim do Rocha. Quando a gente fala do Mike, o Mike passou longe de ser o Mike que nós conhecemos, com agressividade na linha de fundo, com bons cruzamentos que costumam gerar lances de perigo. O Mike não conseguiu fazer nada disso, tecnicamente mal, assim como o Rocha. Piquerez passou longe de ser aquele Piquerez do ano passado e até do duelo contra a Ponte Preta, quando muito se imaginou que ali ele poderia realmente embalar. Não, passou longe, discreto, quando teve a oportunidade de finalizar com corpo equilibrado, de frente para o gol, bateu mal e fraco. Quando teve a oportunidade de cruzar, não conseguiu ser eficaz para gerar cruzamentos perigosos e, além de tudo, falhou no gol, porque o Otero cabeceia passando pelas costas dele sem ele perceber. Veja só como eu estou falando da cascata de erros. E aí, se nas laterais a coisa não vai, dá para tentar por dentro. E não foi o caso. Porque em muitas ocasiões, nem por dentro Rafael Veiga estava. Em muitas ocasiões, Rafael Veiga estava jogando por fora, como um meia esquerda muito próximo, mais próximo da linha de lateral do que propriamente do corredor central, para fazer um movimento de sair de fora para dentro e tentar jogar dessa maneira. E o Veiga apareceu muito mais correndo atrás da bola do que com a bola, criando, que é justamente aquilo que faz dele ser um jogador diferente. Então o Palmeiras não conseguiu jogar pelos lados por questões técnicas e por dentro pouco teve o seu jogador que costuma ajudar na criatividade. E aí tanto o Zé Rafael e Aníbal precisavam circular a bola para tentar achar jogo com quem não estava bem tecnicamente, porque o Veiga, além de estar fora de posição, também não estava bem tecnicamente. Então veja só, como que o Flaco vai ter um bom jogo, o cara que é o artilheiro do time, se todo esse ecossistema, vamos brincar dessa forma, está mal tecnicamente na partida, não está competitivo, está tecnicamente perdendo uma série de oportunidades de gerar lances de perigo, fica complicado. E aí, o Endrick apareceu muito pouco no jogo, também por isso. Quando apareceu, apareceu bem, dando passe para o Flaco, aparecendo por trás da zaga para tentar uma finalização, mas apareceu pouco porque o ecossistema não estava funcionando. E aí, a gente tem, por observação, a compreensão de que o time não se encaixou, não se encontrou, enquanto o Santos estava muito bem em termos de postura e competitividade, a ponto de jogar grande parte do primeiro tempo no campo de ataque e fazer o Everton ser o melhor em campo do Palmeiras. Na segunda etapa, o Palmeiras volta como? Igual. Então, quando a gente olha para o primeiro tempo, a gente percebe que algo precisaria ser feito para mudar. O Abel, ele passa a mudar o time depois dos 20 minutos do segundo tempo. A gente está falando de praticamente metade da segunda etapa cumprida e sem conseguir jogar bem. Só a partir daí Abel começa a fazer as mudanças. E aí eu vou ter que entrar num outro ponto antes de falar sobre as mudanças. Na entrevista coletiva, o Abel Ferreira disse: vocês viram, um dia de recuperação faz diferença. O próprio técnico do Santos falou que o Santos tem uma vantagem, porque a gente jogou quinta-feira, o Santos jogou na quarta. Tá bom, mas esse desgaste não deveria aparecer nos primeiros 30 minutos do jogo, quando o Palmeiras foi muito mal, exceção feita ao lance do Flaco. E se de fato apareceu, e todos esses erros técnicos, de acordo com o próprio Abel, foram decorrentes da questão física, do desgaste e tudo mais, por que as mudanças já não foram feitas no intervalo? O próprio Abel reconhece que quando entraram os mais frescos, o time melhorou e de fato melhorou. Mas por que não mudar antes? Por que esperar até a metade do segundo tempo, sendo que o Palmeiras leva o gol nos primeiros minutos do segundo tempo, inclusive? Eu entendo que, e faz diferença mesmo, um dia de recuperação. Mas se o Abel e sua comissão técnica já haviam identificado isso, bom, era para ter sido alterado antes, as alterações eram para ter sido feitas antes, na minha concepção. E esse cansaço não deveria aparecer logo nos primeiros minutos de jogo.
Outra coisa, cansaço pós Novo Horizontino. Antes do jogo contra o Novo Horizontino, que foi um jogo cansativo de fato para o Palmeiras, mas o Palmeiras jogou mal também, o período foi de data FIFA. Não houve jogos no período para grande parte dos atletas, a não ser os convocados. Então, eu ainda acho que foi uma questão muito mais técnica do que propriamente física. Muito mais técnica. E aí, quando a gente olha para as alterações, o time de fato melhora, com Vanderlan aparecendo na esquerda. O ponto é, Vanderlan aparecer na final do campeonato, sendo que ele havia atuado uma vez apenas em fevereiro e 23 minutos apenas em março. A opção para tentar melhorar o jogo, e que de fato melhorou, praticamente não entrou nos últimos meses em campo. O Estevão, que aparece ali aos 40 minutos do segundo tempo, ele só atuou 25 minutos em fevereiro e 17 minutos em março. E se torna a opção para mudar o jogo na final. O Lázaro, para você ter uma ideia, ele tem 23 minutos em fevereiro para entender o que é o time do Palmeiras, em 2 jogos. Em março ele aparece um pouco mais. Lá na primeira quinzena ele tem um jogo, 45 minutos, outro jogo, 67 minutos. E depois ele volta a aparecer agora. Agora. Na semifinal, entrando, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Será que não dava para ter gerado mais minutos? Entregado mais rodagem a esses atletas? Exceção feita a Rony e Rios. Rony, que inclusive entra e se entrega, evidentemente. Tem 2 finalizações ali, gera alguns lances de perigo. O Palmeiras melhora com as mudanças, é verdade, mas será que esses caras não podiam estar mais experimentados? Será que esses caras, inclusive, não poderiam ter entrado antes? Vou repetir, já que a detecção do cansaço foi feita. Então, na minha concepção, o jogo foi ruim, tecnicamente. Muito ruim tecnicamente do Palmeiras. O Santos, nos momentos em que teve o domínio, conseguiu fazer o Everton trabalhar e colocou uma bola na rede. O placar foi mínimo, mas a vantagem em termos de jogar grande parte do jogo no campo de ataque do Palmeiras foi do Santos. O Santos foi pouco incomodado pelo Palmeiras. Muito mais na reta final na base do abafa. Então, a avaliação é que o jogo do Palmeiras foi bem ruim. Fisicamente, tecnicamente, taticamente e até nos momentos de decisão de trocas, já que o diagnóstico já havia sido feito de um desgaste antes mesmo do jogo. Se o placar é reversível, e aí eu quero falar sobre o placar, 1-0 na Vila Belmiro foi o placar mínimo. E a gente está falando de um placar que, como eu disse nos últimos anos, o Palmeiras chegou ao Allianz Parque e fez 4. E não fez 4 apenas no Água Santa, que é um adversário mais frágil que o Santos, em termos de história, peso do jogo e tudo mais. Fez 4 no São Paulo também. Então, o resultado não é um resultado terrível, o jogo está absolutamente aberto, a final está absolutamente aberta, mas é fato que o jogo na Vila Belmiro foi muito fraco, foi muito aquém do que o Palmeiras poderia entregar. E acabou gerando o impacto do Palmeiras não conseguir mais ser campeão invicto em outra edição, e além disso, também gerou o impacto de que o Palmeiras vai precisar buscar esse resultado contra um Santos de Fábio Carille dentro do Allianz Parque. Nós sabemos que se tem um jogo que o Fábio Carille gosta de jogar é aquele em que ele tem a vantagem para se utilizar do seu sistema defensivo como força. A ver quais serão as mudanças que o Palmeiras fará, lembrando que tem um duelo contra o San Lorenzo no meio do caminho pela Copa Libertadores da América e, de acordo com o que o Abel deu a entender na entrevista coletiva, os titulares não participarão dessa estreia do Palmeiras na Libertadores. O time ficará focado principalmente na reversão desse resultado dentro do Allianz Parque em busca do tricampeonato, enquanto os jogadores com menor minutagem devem atuar diante do São Lourenço na Argentina. A ver quais serão as decisões da comissão técnica alviverde. Claro que eu quero a sua opinião, seus pontos, suas concordâncias, discordâncias, o que você bem entender aqui embaixo, porque eu vou ficar muito contente com a sua participação. Além do seu like e da sua inscrição no canal também. O que importa é que você participe aqui comigo, reflita sobre futebol e a gente converse. Praticamente 15 minutos de vídeo. Seguinte, agora é com você aqui embaixo. Responde que chegou até o fim que eu vou ficar muito contente também. Combinado? Bora falar de futebol.